Salmo 119, de 69 a 72, diz assim o texto da palavra de Deus: Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Vamos orar. Eterno Pai, nós louvamos o teu nome, como tua igreja congregada no dia do Senhor, a fim de exaltar a tua majestade. Nós bendizemos o Senhor por ter enviado Cristo Jesus, a fim de cravar na cruz do Calvário as nossas culpas, transgressões, e de nos fazer, ó Deus Santo, estar novamente na tua presença, razão de podermos estar nesta manhã do dia do Senhor reunidos para cantar louvores ao teu nome, sabendo que somos aceitos e também certos de que o Senhor falará conosco por meio da tua palavra. Essa é a nossa expectativa nesta manhã, e nós rogamos ao Senhor que venha tratar conosco, ministrando ao nosso coração a tua palavra para a tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o nosso ensino confessional afirma que o fim principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. E é assim que o breve catecismo e o catecismo maior abrem então a sua série de perguntas. E o interessante é que eles não deixam a critério de cada um a forma de fazer isso, mas na segunda pergunta, na sua resposta, eles já mostram como é que o homem pode fazer isso, como é que o homem pode glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a resposta à segunda pergunta diz o seguinte: a palavra de Deus, que se acha na escritura do Antigo e do Novo Testamentos, é a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele. Ou seja, os nossos pais puritanos, eles entendiam que a escritura é indispensável na nossa maneira de viver, na forma de glorificar a Deus e de gozá-lo para sempre. O Salmo 119, como nós temos visto, mostra toda a beleza que há na lei do Senhor e mostra também os benefícios de guardar a lei do Senhor. Já lá no início, no primeiro versículo, o salmista afirmou que felizes são os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, e felizes são os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. É assim que ele abre o Salmo 119. Você quer felicidade? Ande na lei do Senhor. São felizes aqueles que guardam as suas prescrições, buscando-o de todo o coração. Se você for lá no versículo 11, você vai ver que o salmista afirmou que guardava no coração a palavra de Deus, a fim de não pecar contra o Senhor. E essa é a principal razão de você ter a lei de Deus guardada no coração. Você precisa ter a lei de Deus guardada a fim de não pecar contra o Senhor, pelo contrário, a fim de glorificar a Deus e, necessariamente, vindo disso, ter alegria nele para sempre. Mas além de exaltar a Deus e de dignificar, magnificar o nome do Senhor, aqueles que honram o Senhor, eles acabam também por ser beneficiados. Deus é honrado, os servos de Deus são beneficiados na guarda da palavra. E nesses 4 últimos versículos aqui, iniciados pela letra Tet, que é a 9ª letra do alfabeto hebraico, você pode notar exatamente isso. Nesse texto você percebe que você deve estimar a palavra de Deus. Por que você precisa estimar
a palavra de Deus. Nos versos 69 e 70, você aprende que você precisa estimar a palavra de Deus para não se abater diante das injúrias. Acompanhe comigo novamente estes versículos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Este homem, o salmista, já declarou algumas vezes aqui neste salmo, ocasiões em que ele foi perseguido, onde ele estava sendo perseguido, e mais de uma vez mostrando esse tipo de situação desconfortável e terrível, que é estar à mercê de homens, à mercê de pessoas que intentam contra você. E mais uma vez ele está declarando aqui uma situação bastante complicada. Aí no verso 69a, ele diz que os soberbos têm forjado mentiras contra ele. Se você olhar a tradução da NVI, você vai ver que esse texto transmite uma seriedade bastante grande da situação. Na NVI é assim: os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras. Veja bem, os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras. A ideia então é que estes homens, estes que ele está tratando como arrogantes, estavam querendo acabar com a reputação deste homem, com a reputação do salmista. E para piorar, essas pessoas que ele trata como arrogantes não tinham nem um pouco de preocupação com as suas atitudes, com aquilo que eles faziam. O seu coração, veja no verso 70, era insensível. Tornou-se-lhes o coração insensível. A ideia aqui é que a consciência era cauterizada. Eles faziam maldades e não se importavam, não davam a mínima para aquilo que eles estavam fazendo, não havia o menor peso no coração pela maldade que eles estavam cometendo. Então estes homens estão inventando calúnias, mentiras contra o salmista e nem se importam com isso. O seu coração não pesa com isso. E possivelmente você já deve ter passado por esse tipo de situação. Você já viu o seu nome envolvido em mentiras. E ter o nome manchado não é agradável e desejável. Eu não conheço ninguém que almeja isso na sua vida. Como eu gostaria de ter a minha reputação atacada. Nós não gostamos, naturalmente, até mesmo por causa do orgulho que há no nosso coração, nós não gostamos que o nosso nome seja manchado. Ninguém gosta de ter a reputação atacada, sobretudo quando a reputação é atacada por meio de mentiras. Porque há pessoas que vão ter a sua reputação questionada quando pessoas contam algumas coisas verdadeiras que não são bem vistas. O problema é que aqui não era nem esse caso. O caso aqui é que as pessoas, os arrogantes, estavam de fato tramando mentiras, inventando mentiras. E aí, diante desse quadro, muitas pessoas acabam por se preocupar demasiadamente quando isso acontece e acabam entrando em profundo momentos de tristeza. Por conta de ter a reputação manchada, muitas pessoas já tiraram a vida. Isso é comum, por exemplo, na cultura japonesa. Quando diante de uma vergonha muito grande, os homens tiram a sua própria vida. Então você imagina alguém que entra num sofrimento e num desespero tão grande por conta da sua reputação e daquilo que estão fazendo com a sua reputação, que a única luz que ele vê no fim do túnel, o único jeito de se livrar disso é tirando a própria vida, é dando cabo da sua vida. Entretanto, por pior que seja esse tipo de situação, se você passar por ela, você não precisa se deixar abater. Veja este homem. O que está acontecendo é real, as mentiras estão sendo divulgadas,
a sua reputação está sendo acatada, mas este homem continua firme, olhando para a Escritura. Veja aí a parte B do verso 69 e a parte B do verso 70. No 69 ele diz assim: não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. No verso 70 ele diz: mas eu me comprazo na tua lei. A atitude do salmista é bem diferente da atitude dos perversos, porque a despeito das mentiras, a despeito de tudo que está ocorrendo, ele continua firmado na palavra do Senhor. Ele diz: eu tenho prazer na tua palavra. Ele mantém essa palavra no coração. Lembra que ele já disse: eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E agora esta palavra guardada no coração, que ele diz agora se comprazer nela, é a razão deste homem não responder às afrontas com pecado. Porque o mais comum é isso: você é atacado, você reage de forma pecaminosa, você paga o mal que estão fazendo a você com um mal igual ou até maior. Mas este homem está firme. Este homem está firme porque ele tem prazer na lei do Senhor, e é a palavra do Senhor que traz alegria. Ele fala no verso 70: eu me comprazo, eu tenho alegria, eu tenho prazer na lei do Senhor. Ou seja, a alegria deste homem não estava no fato dele ser bem visto diante das pessoas, porque isso não estava acontecendo. A sua reputação tinha sido manchada, mas ele não está triste, ele não está abatido, ele não está com depressão, ele não está ansioso, ele está feliz. Ele se compraz em Deus. O seu prazer é o seu Senhor. E se você estimar a palavra do Senhor, você encontrará na Escritura o mesmo consolo, a mesma direção e o mesmo amparo que este homem, num momento tão terrível da sua vida, está encontrando. Na Escritura você encontra a certeza de que mesmo diante de mentiras que as pessoas inventam, de calúnias que levantam contra você, você está seguro, não há por que se preocupar. Quando você olha para a Escritura, você tem plena certeza de que você tem um sacerdote, um mediador que intercede pela sua vida, e que este mediador foi alvo também de mentiras. Ou você conhece alguém que enfrentou mais mentiras do que o Senhor Jesus Cristo? É ruim quando as pessoas inventam mentiras contra nós, mas pense que, por pior que seja a história, por mais improvável que seja a história que inventam sobre nós, é capaz de fazermos alguma coisa dessas. Nós somos pecadores. Jesus é santo, perfeito, e a Ele atribuíram mentiras. Ninguém foi mais alvo de maledicência que o Senhor Jesus Cristo. E você sabe como ele ficou firme? Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Veja o texto a partir do verso de número 57. Jesus está entregue ao Sinédrio, ele está diante do Sinédrio, e o texto diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Não há nada contra Cristo, ele cumpriu toda a lei, ele se manteve íntegro durante toda a sua vida. Estes homens querem condená-lo, não há como condená-lo, então eles começam a procurar um testemunho falso para atacá-lo. Diz assim o texto: e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal,
compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ou, em outras palavras, você não vai se defender? Você não vai contrapor essa acusação? Está todo mundo dizendo isso, você não vai falar nada? É como se ele estivesse dizendo: quem cala, consente. Não é assim que as pessoas dizem? Você não vai falar nada, diz o texto. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então entenda o que está acontecendo aqui. Jesus é acusado falsamente, mentiras são levantadas contra ele. Ele está tranquilo. Ele está tão tranquilo que ele não responde às acusações, e o homem está dizendo: olha, responda, diga, não vai falar nada. Jesus guarda silêncio, diz logo: você é o Cristo? Você está dizendo. E então ele emenda citando a Escritura. Sabe por que Jesus está tranquilo? Porque ele crê nas profecias que falam a respeito dele. Ele sabe que são verdadeiras, e então ele cita dizendo: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Não importa o que vocês estão fazendo, não importa esse julgamento, o que importa é o que a Escritura diz que vai acontecer. Inclusive aquele momento estava profetizado nas Escrituras. Diante de ataques à sua reputação, Jesus está firmado na palavra. Esteja assim, firmado na palavra de Deus, confiado no cuidado daquele que um dia suportou mentiras e foi levado à cruz no seu lugar, para que você pudesse encontrar redenção, para que você hoje pudesse se assentar com os irmãos, cultuá-lo e ouvir a sua voz. Isso tudo é possível porque um dia Jesus suportou as mentiras amparado na Escritura. Você está na presença de Deus porque aquele que nunca vai mentir a seu respeito dá um bom testemunho seu diante do Pai. O testemunho de que você está nele, de que você se encontra amparado por ele, de que você está escondido nele, de que você foi agraciado pela sua salvação. Mas você precisa estar firmado na palavra a fim de não se abater diante das injúrias. O texto diz mais: você precisa estar firmado na palavra e estimar a palavra para entender a bênção da disciplina. Veja o verso 71, volte lá no Salmo. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Note algo bem importante aqui, porque lá nos primeiros versículos dessa 9ª sessão, você aprendeu que pode ter certeza do amor de Deus pelo fato de Ele disciplinar você quando isso é necessário. Semana passada nós vimos isso. Quando é necessário, por amor aos seus filhos, Deus os disciplina. E agora o salmista então, a despeito de estar sendo alvo de maledicência, ele diz: eu continuo firmado na palavra, eu estimo a palavra de Deus. E agora no verso 71 ele liga tudo o que estava acontecendo, ou seja, todas as mentiras que estavam sendo levantadas contra ele, à disciplina. Não é interessante isso? A situação é ruim, esses homens são maus, eles estão mentindo, mas o salmista enxerga nisso disciplina, cuidado do Senhor.
Os homens são maus e perversos, estão falando mentiras, isto não está oculto ao Senhor. Na verdade, o salmista entende que o Senhor está usando a maldade desses homens para discipliná-lo, a fim de ele poder se alegrar com o que está acontecendo. Então perceba bem, ele diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Por que ele vê a aflição como algo bom? Não é porque ele é masoquista, não é porque ele gosta de sofrer. A aflição é boa, não por causa da aflição em si, mas por causa do resultado da aflição. A aflição o leva a se alegrar no Senhor. A alegria não está no fato então de estar sofrendo, mas está no fato deste sofrimento ajudar o salmista a aprender os decretos de Deus. Essa é a atitude de Paulo lá no Novo Testamento, quando ele descreve o espinho na carne como algo terrível, mensageiro de Satanás para bater na sua cara. É assim que ele descreve. E que quando Deus diz que não tiraria, ele diz: de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você quer um exemplo disso fora de Paulo? Está aqui. Foi-me bom ter passado pelas aflições, eu me vi fraco, mas isso me ensinou a aprender os seus decretos. E quando você está firmado na palavra do Senhor, você está forte. Então o salmista está alegre não por causa da aflição, mas por causa do resultado da aflição, porque ele sabe que Deus disciplina aqueles que ele ama, e é dessa forma que você precisa encarar a disciplina do Senhor. Diante de pessoas falando contra você, primeira coisa é: por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus permite que eu passe por uma situação tão vexatória? E aqui você então encontra o exemplo daquilo que é dito pelo escritor de Hebreus, que a disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, a ponto de eu começar a questionar: mas por quê? Qual a razão disso? A longo prazo, eu percebo que há frutos nisso. No caso do salmista, apego à palavra, aprendizado da palavra. Enquanto os homens se levantam contra os servos de Deus, a fim de fazer mal a eles, por trás de tudo isso há um Deus bom, que está forjando nos seus filhos o caráter de Cristo. Por trás daqueles homens que levantavam falso testemunho contra Jesus, havia um Deus bom, que estava cumprindo os seus decretos, a fim de que você fosse salvo. E você pode olhar para a história e ter plena certeza de que, ainda que se levantem pessoas falando contra você, levantando fake news contra você, você pode estar bem tranquilo, lembrando que o Senhor não esqueceu de você, que o Senhor não te desamparou, e que Ele vai usar isso para forjar em você o caráter do seu filho. Só que somente firmado na palavra, somente estimando a palavra, é que você conseguirá ter esse entendimento da disciplina do Senhor, porque convenhamos, não é fácil isso. Ser alvo de maledicência é sempre terrível, mas a disciplina do Senhor é bênção, pois leva você novamente a seguir o caminho do Senhor. Veja o versículo 67, antes de eu ser afligido, ou eu andava errado, ou eu andava pecando, mas agora guardo a tua palavra. Ao estimar a palavra de Deus, você terá outra visão da aflição. Você verá todas as coisas que acontecem como bênção. E é por isso que a palavra de Deus pode nos exortar a bem dizer ao Senhor em toda situação, a dar graças ao Senhor por todas as situações.
Nós até cantamos isso, tem um dos nossos hinos de gratidão, quando a gente começa cantando e diz: graças te dou por tudo o que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus, graças te dou por outras bênçãos, e de repente eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, e os inimigos também agradeço. Isso cantado é muito bonito, não é? Mas será que na vida de verdade a gente se porta assim? Senhor, eu sou grato por aqueles que estão se levantando contra mim e manchando a minha reputação. Só tem esta visão da vida, de novo, alguém que está firmado na Escritura. A aflição muitas vezes será o instrumento do Senhor em sua vida, lembrando para você que você ainda não está em casa, que você ainda é um peregrino, que você ainda não está no seu lugar de descanso, e para levar você a conhecer mais o Senhor por meio da sua palavra. Quando você olha para Provérbios, vai lá em Provérbios 29, você tem Salomão falando da disciplina, e aqui da disciplina dos pais a seus filhos, e o princípio nos ajuda. 29:15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. E aqui então Salomão está aplicando um princípio para a criação de filhos. Olha, o castigo, a vara e a disciplina vão dar à criança sabedoria, mas se você deixar a criança por si só, ela vai trazer vergonha para sua mãe. Por que Salomão pode ter um princípio desse e aplicar um princípio desse na criação dos filhos? Porque essa é exatamente a forma como Deus trata os seus filhos. Deus não nos deixa entregues à nossa estultícia. Deus não nos deixa entregues a nós mesmos, mas a sua vara nos traz a sabedoria, nos faz estimar a sua palavra. E aqui a disciplina então leva o salmista ao conhecimento do Senhor, e isso leva então a louvar a Deus, em vez de envergonhar o nome do Senhor. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Por último, o salmista mostra que você precisa estimar a palavra do Senhor para exercitar o contentamento. Ele termina no verso 72 dizendo assim: para mim vale mais a lei que procede da tua boca que milhares de ouro ou de prata. Por meio da aflição, o salmista aprendeu então os decretos do Senhor. Agora ele diz: olha como isso foi bom para mim, porque mais do que inúmeras riquezas, este homem confessa que o verdadeiro tesouro é a lei do Senhor. Ele olha para a lei como a maior riqueza que ele pode ter, e ele estima essa lei mais do que toda a riqueza. Ele faz aqui lembrar o que Davi vai dizer lá no Salmo 19, sobre os mandamentos. Os mandamentos são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ou em Provérbios 8, de 10 a 11, quando Salomão diz: prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. E este homem, disciplinado pelo Senhor, que usou os maledicentes, encontrou essa sabedoria, e estima, e ama, e vê nesta lei do Senhor a sua maior riqueza. É por isso que ele se contenta. Apesar de neste momento não ter uma reputação bem vista, ele se contenta em ter a riqueza da palavra do Senhor. Eu não tenho o que eu desejo, mas eu tenho algo muito maior do que eu desejo,
E aí então está o segredo do contentamento, não nessa situação somente, mas em qualquer situação da vida. Só irá se contentar com aquilo que tem aquele que sabe o que já tem no Senhor. A riqueza que já tem no Senhor, ele se contenta, ele está satisfeito com a palavra do Senhor, ele não precisa de inúmeras riquezas. E enquanto você não estimar a palavra do Senhor, você não conseguirá ter o contentamento deste homem. Enquanto você não entender que você já é rico, porque na Escritura você tem acesso à sabedoria de Deus, ao precioso tesouro da palavra de Deus, onde você aprende acerca de tudo que você já tem em Jesus Cristo e que não pode ser pegado, não é palpável, mas você já tem inúmeras riquezas e inúmeras bênçãos. Enquanto você não entender isso, você não conseguirá estar contente em toda e qualquer situação. Então cuide, para não estar desanimado ou triste, abatido, ansioso, e querendo encontrar nos bens e nas posses materiais aquilo que traz alegria à sua alma. Porque se este homem tivesse na sua reputação o motivo da sua alegria, ele estaria acabado nesse momento. Se a maior satisfação da sua vida fosse ter um bom nome, no momento em que as pessoas levantam mentiras contra ele e mancham o seu nome, o que seria dele? Mas por mais que isso seja uma coisa desejável, e algo que, se você cumprir a lei do Senhor e viver em santidade, será uma consequência do seu testemunho. Se você estiver sem, mas estiver convicto de que você tem o Senhor, ainda assim você não irá se abater. Então cuide para que na ânsia por riquezas você acabe deixando de lado o tempo com o Senhor, o tempo de meditar na lei, de crescer no conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Em meio às suas aflições, avalie o seu coração, verifique, sonde o seu coração, peça ao Senhor que faça você se voltar aos seus estatutos, à sua lei que é preciosa e que é a sua riqueza. E nessa lei e na Escritura você aprenderá então sobre Cristo, e nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele você estará plenamente satisfeito. Você estima a palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? O texto ensina que se você estimar a palavra de Deus, você não se abaterá com as injúrias. Ainda que as pessoas mintam sobre você, ainda que as pessoas joguem a sua reputação na lama, espalhando más notícias, manchando a sua reputação, ainda assim você estará tranquilo, pois aquele que um dia foi alvo de falso testemunho e morreu por você, diante do Pai dá testemunho verdadeiro a seu respeito. Não importa o que os homens falam de você, o que os homens pensam ao seu respeito, o que importa é o que o Senhor sabe a respeito de você. E se você se encontra em Cristo, o Senhor só sabe coisas boas a respeito de você, porque até mesmo os pecados que você cometeu, Ele não leva em conta. Ao olhar para você, Ele só se agrada, porque Ele vê os méritos de Cristo. Ele pode olhar para você, sabendo de tudo que você fez, verdadeiramente, sem mentira, sem fake news, e dizer: este é o meu filho em quem eu tenho prazer, por causa de Cristo, porque você está coberto com a justiça de Cristo. Então aquele, diante de
de quem as coisas estão todas patentes e que conhece verdadeiramente a sua vida e que poderia te condenar ao inferno, te salva, por causa do bom testemunho que Jesus dá ao seu respeito. Se você estimar a palavra de Deus, você também entenderá a bênção da disciplina. Você já foi salvo, mas você ainda peca. Você já foi salvo, mas você ainda não é perfeito como o Senhor Jesus Cristo é. E todas as vezes que for preciso, o Senhor vai disciplinar a sua vida, para que você se volte para Cristo, para que você trilhe novamente o rumo, porque Deus ama os seus filhos. E se você faz parte dos filhos de Deus, você é alvo desse amor. Ele sempre vai trazer você para junto dele, e muitas vezes usará os atos maus dos homens para isso. Os homens estão intentando para o mal, Deus está intentando para o bem. Foi essa a convicção de José diante dos seus irmãos, aqueles que fizeram tanta maldade contra ele, e que quando foram falar diante deles, falaram: não, fique tranquilo, vocês de fato intentaram para o mal, mas Deus intentou para o bem. Deus usou toda a maldade para fazer o que vocês estão vendo hoje, para que se conservasse toda a vida. Pois o Deus que está com você foi o Deus que guardou José, foi o Deus que guardou todos os seus servos. Se você estimar a palavra de Deus, você exercitará contentamento, você estará satisfeito em Cristo, aquele que começou a boa obra em você e que certamente há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é na palavra que você aprenderá sobre ele, é na Escritura que você conhecerá o Senhor Jesus Cristo, e nele você tem contentamento, disciplina, identidade. A sua identidade não está amparada naquilo que dizem sobre você. A sua identidade está amparada naquele em quem você está unido. Porque se você quem crê em Cristo, você morreu com Ele e você ressuscitou com Ele. Você está unido a Ele. E você vai estar tranquilo, porque saberá que você não é aquilo que dizem de você. Você é aquilo que o Senhor Jesus Cristo estabelece que você é, e aquilo que Ele fala sobre você diante do seu Pai. Que você estime a palavra de Deus, que você se agarre a ela, a fim de passar pelas tribulações, até mesmo pelas maledicências, pelas fofocas, exercitando o contentamento, alegre em Jesus Cristo, sem perder o seu vigor e a sua alegria, porque os homens podem até estar tramando e falando mal de você, mas você está bem seguro no seu Senhor e Redentor.